Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Alternativa A afirma que um professor de educação física realizou a medição de altura de 22 alunos. Quando um aluno saiu e outro entrou, realizou uma nova medição. Então ele tem a média antes e tem a média depois. Ele não falou ainda que é a média, deu um spoiler, mas ele vai falar. Ao final, observou que a altura dos alunos que não saíram não mudou, ou seja, durante uma medida e outra ninguém cresceu, tá? Ou encolheu, enfim. A altura do aluno que entrou, né, no lugar do que saiu, era 1,70 metros. A nova média das alturas dos alunos diminuiu em 1 centímetro. Tá? E não fala quanto é antes e depois, mas falou que depois é 1 centímetro a menos do que antes. Aqui é interessante porque normalmente quando está em tipo de questão de estatística, eu acho que poucas vezes tem que se preocupar com a unidade de medida. E aqui precisa, porque as alturas estão em metros dos alunos, mas a alteração na média está em centímetros, tá? Então, ou você coloca tudo em centímetros, que é o que eu vou fazer, ou coloca tudo em metros, e aí o 1 viraria 001. Pode fazer também. Podemos afirmar que o aluno que saiu dessa turma tinha uma altura de 1,82 metros. Então, eu tenho que checar se o aluno que saiu para a entrada desse que tem 1,70 era de 1,82, baseado no fato de que a média caiu 1 centímetro. Como que eu resolvo isso? Bom, vou ensinar uma técnica aqui, ó. Você vai fazer duas equações, da média antes e da média depois, e vai escolher eu falo x1, x2, as observações, seriam as alturas de cada aluno, para ser o aluno que saiu. Eu vou pegar o último aluno, x22, o que saiu. Então vai ficar assim, x1 mais x2, mais... Você vai escrever x1 até x... Não, você não vai escrever, né? Não se fica a prova inteira. Você escreve x1 mais reticências, 3 pontinhos, né? Aí coloca até o último que vai ficar, que é o x21, e coloca aqui também o que vai sair depois, x22. Como que se faz a média? Se eu somei 22 alturas, né, 22 observações aqui, eu divido pela quantidade de observações, 22. E vai dar uma média que eu vou chamar de M. Tá? E agora faço a equação para o depois, que seria x1 mais x2 até o mais x21, porque esses aí não mudaram, né? A altura deles permaneceu igual. E esse x22 sai, e no lugar dele entra 1,70? Não, vou colocar 170. Vou colocar tudo em centímetros, tá? E aí, agora a nova média é o quê? A soma de todos os anteriores, mais tira o x22, foi quem saiu. No lugar coloca os 170 centímetros. Divide por 22. E aí aqui vai dar a média antiga menos 1. Então, de duas, uma. Ou você tirava o x22 e colocava 1,7. E aqui não era menos 1, era menos 001, porque esse aqui você colocou em metros, aqui também tem que ser em metros. Se você colocar, o erro aqui é colocar 1,7 e aqui colocar 1. Tá? Aí você está dizendo que a média diminuiu em 1 metro. Tá? Então, ou você coloca aqui em centímetros e aqui 171, ou 1,7 e 001. Os dois estão certos. Agora, 1,7 e 1 vai dar errado. E agora, como que eu faço para resolver? Aí você tem um sistema, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse pedaço aqui, ó. Na verdade, na de baixo. Vou isolar esse pedaço aqui, por quê? Porque ele repete, ele tem igualzinho na equação de cima. Tá? Se quiser chamar de S21, soma dos 21 primeiros termos, fique à vontade. Eu vou deixar assim mesmo, que eu acho que fica mais claro. E não é tão trabalho escrever desse jeito compactado aqui, ó. Então, isolando x1 mais x2 mais x3 mais x4 até x mais x21, vai dar, eu passo 22 distribuindo aqui, multiplicando, né? Vai ficar 22m menos 22. E observe que aí ficaria esse mais 170 aqui, eu já vou passar subtraindo. Menos 170. Aí ficaria que x1 mais x2 mais x21 vai dar 22m. Aí aqui vai dar menos 192. Guarda. E substitui na de cima. Então, isso tudo aqui ó, vai virar 22m menos 192. Então, vai ficar 22m
menos 192, que é toda essa parte do retângulo, mais o x22, que é o que eu quero confirmar, se o que saiu tinha 1,82 m. E já vou passar esse 22 multiplicando m, igual a 22m. Ó, apareceu 22m dos dois lados. Corta, corta. Isola o x22, que é a altura do que saiu. Menos 192 vai para o outro lado, fica mais 192. Como eu usei centímetros, significa que o estudante que saiu tinha 192 centímetros, que é o mesmo que 1,92 metros. Tinha 1,92 m e não 1,82 m. Portanto, a letra A é falsa. Típico falso univ, né, que muda só um algarismo, um sinalzinho. B. Um professor de matemática aplicou uma avaliação diagnóstica no valor de 10 pontos e a turma apresentou os seguintes resultados. A avaliação diagnóstica geralmente é para diagnosticar os alunos, né? Saber, tentar identificar qual é o problema que eles têm, qual é a dificuldade, não, o problema, a dificuldade que eles têm. 5 alunos tiveram nota 6. Aqui você tem que prestar atenção, porque deu uma frequência. Tá? Você pode fazer aberto. 5 alunos tiveram nota 6, seria 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Né? São 6 observações com a nota 6. Não, desculpa. 5 observações com a nota 6. Um aluno teve nota 7. 3 alunos tiveram nota 8. E um aluno teve nota 9. Podemos afirmar que a variância dessa turma é menor do que 1. Bom, eu prefiro, em vez de ficar escrevendo a equação da variância, na verdade, acho que eu vou escrever. Acho que vai ficar interessante para quem prefere. Não, eu pensei que ia ser muito blá blá blá, mas não vai ser tanto assim, não. Quando é muito texto que o aluno vai ficar boiando, vai ser pior do que não tiver escrito, eu prefiro colocar logo direto na prática. Mas aqui acho que não. A variância, você, para calculá-la, precisa ter a média. É pré-requisito, então a gente vai ter que calcular a média. A média eu vou fazer na mão mesmo, que é a soma dos dados dividido pela quantidade, que é o que você tem que calcular com a frequência. Aí, quando você tem a média, chamar a média de x, você vai pegar cada informação, subtrair da média, que vai ser o x1 é uma observação, x é a média, x maiúsculo, e elevar ao quadrado e somar. É assim, ó. Mais x2 menos a média, eleva ao quadrado. Tem que ser x1 menos a média, pode ser a média menos x1. Tanto faz, porque vai levar ao quadrado, tá? E assim vai até a última observação, que seria o xn, não sei quantas vão ser aqui. Nesse caso vão ser 10, né? Deixa eu colocar uma equação genérica. E divido por n. Tá? Tá aí a variância. Né? Desvio padrão, só para constar aqui, é a raiz quadrada da variância. Aqui é o quadrado. Por quê? Por que a variância te eleva ao quadrado? Vocês já se perguntaram? Tenta fazer sem elevar ao quadrado. Vai dar sempre zero. Tá? Porque a média, como é um ponto central, ela fica igualmente distribuída, ela fica bem no centro das observações. Quando você pega a distância entre a média e a observação e não eleva ao quadrado, deixa um negativo quando é antes, ou negativo quando é depois, positivo quando é antes, como ela é central, as diferenças, a soma das diferenças dá sempre zero. Então, a variância daria sempre zero se não tivesse esse quadrado. Por isso que é a soma das diferenças ao quadrado de cada observação com a média. E aí, só que aí fica a unidade ao quadrado que perde um pouco a clareza na hora de analisar o dado, então se criou o desvio padrão, que aí depois de fazer a conta da variância, você tira a raiz quadrada. No fundo, a variância e o desvio padrão medem o quê? Com espalhados. Né? Enquanto a média é uma tendência é uma medida de ponto central, onde é o meio daquele tanto de observação, onde seria o meio termo ali, né? Que nem a mediana, a variância e o desvio padrão são medidas de espalhamento, né? São medidas de distanciamento do centro, de quão espalhadas elas estão. Cada uma analisa um aspecto dos dados. Né? Então, voltando aqui, B de bola. Eu primeiro tenho que calcular a média, que eu vou chamar aqui de x maiúsculo, tá? Você vai ver em vários exercícios, às vezes vai estar em maiúsculo, às vezes x maiúsculo. E aí, em vez de eu fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, mais 7, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, eu vou fazer já com a frequência, para vocês se acostumarem com isso. Aqui até dava para fazer na mão, mas vai ficar grande e desnecessário.
Né? Em vez de escrever 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu escrevo o quê? 5 vezes 6. Mas um aluno teve nota 7, é só mais 7, eu escrevi 1 vezes 7 só para dar ênfase ao fato que eu estou pondo a frequência vezes a quantidade. É o que alguns chamam de média ponderada, né? Quando tem peso, sabe, na escola? Quando você fala que sua nota tem peso 2, da outra prova tem peso 3, da outra prova tem peso 5, e aí você multiplica por 2, 3, 5. É como se na soma de 10 você tivesse a primeira nota duas vezes, você tirou 7, vai 7 mais 7, a outra 3 vezes, tirou o seu 6. 6 mais 6 mais 6 e a outra 5 vezes. E aí depois divide por 10. Por que você aprende que divide pela soma dos pesos? Porque o peso é como se aquela nota sua, como tem peso maior, na hora de calcular a média, se fosse calcular, você colocaria ela várias vezes para ajudar na sua média. É equivalente. 3 alunos tiveram nota 8, em vez de escrever 8 mais 8 mais 8, eu vou escrever 3 vezes 8. E um aluno teve nota 9, então vou colocar aqui 1 vezes 9. Não precisava desse 1, claro, mas é só para dar ênfase, que aqui eu tenho as frequências e aqui as notas propriamente ditas. Então se divide pela soma dos pesos, das frequências. 5 mais 1, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, como já é de se esperar. A gente sabia que eram 10 notas, né? Aqui, ó, se você somar dá 10 notas. E aí que fala com um valor de 10 pontos, ele não fala que são 10 alunos, mas se você somar vai dar 10 alunos. E aí você calcula a média. 5 vezes 6, 30. Mais 1 vezes 7, 7. Mais 3 vezes 8, 24. Mais 9 vezes 1 dá 9. E divide por 10. 30 mais 7, 37. 37, vou fazer mais 9 primeiro, dá 46. 46 com 60 com 24, dá 70, né? Sobre 10. Portanto, a média da turma foi 7. Tá. Então, a média foi 7, ou seja, o ponto central ali, a média dos alunos, se todo mundo tivesse distribuísse a nota igualmente para todos os alunos, somando todas as notas, vamos distribuir igualzinho para todo mundo tiraria 7. Né? Só que alguns tiraram 5, alguns tiraram 6 e teve gente que tirou 9. Mas na média foi 7. Agora vamos descobrir quão espalhados estão esses dados. Se eles estão muito concentrados em torno do 7, todo mundo ficou ali mais ou menos tirou 7 e pouco, ou se eles estão mais afastados. Se tem uma consistência, né, pouco afastado, significa que está todo mundo mais ou menos consistente ali. Ou se tem alguns, ou tem pontos discrepantes, está mais espalhado. Tem aluno muito bom, aluno muito ruim. Na prova, né? Então, eu vou fazer a variância. Então, eu tinha que somar cada observação subtraída da média. Né? Não foi assim que coloquei, porque isso é a média menos a variação. Tanto faz, porque vai levar ao quadrado, então não faz diferença no resultado final. Então, seria a nota 6 5 vezes. Seria 6 menos a média, que é 7, ao quadrado. Mais 6 menos a média, que é 7. Mais 6 menos 7, mais 6 menos 7, 5 vezes. Porque são 5 notas 6 que eu teria que subtrair da média, que é 7. Então, basta colocar o quê? 5 vezes, fazer ponderado também. Então, você percebe que vai manter a ponderação aqui. Ó. Então, uma vez o 7 menos a média, que é 7, que é essa nota 7. Mais 3 vezes, as 3 pessoas tiram a nota 8. Vai ser 8 menos a média, que é 7, eleva ao quadrado, não pode esquecer, mais 1, que é aquela pessoa que tirou 9, menos a média, que é 7, e eleva ao quadrado, divide por 10. A variância vai dar 5 vezes 6 menos 7 dá menos 1. Ao quadrado fica 1. Tá vendo? Aqui é 1, 7. Isso aqui vai dar 0, se eu colocar, né? 7 menos 7 dá 0, ao quadrado dá 0, vezes 1 dá 0. Então, esse termo já vai embora. 8 menos 7 dá 1, ao quadrado dá 1, então fica 3 vezes 1. Esse 1 não precisa colocar, fica 9 menos 7 dá 2, ao quadrado vai dar 4, sobre 10. Aí vai dar 5, vezes 1 que dá 5, 3 vezes 1 que dá 3, né? Aí esse 1 aqui não é, bom, é o resultado da conta aqui. 5 mais 3 mais 4, dá 8 mais 4, 12, sobre 10, então a variância é de 1,2, tá? Pontos ao quadrado, né? Porque eu levei ao quadrado aqui. Então, a variância deu 1,2. E ele fala, podemos afirmar que a variância da turma é menor do que 1. Não, 1,2 é maior do que 1. Portanto, é falso.
Vamos para o item C de casa. No conjunto de 500 dados, essa aqui para mim é um dilema, assim. Eu até conversei com o professor, concordo com ele, até ele mostrou que existem outras provas que caiu essa mesma questão, não lembro se foi o ERJ ou o FGV. Bom, prova de renome, caiu e ela era verdadeira. Mas para mim ela podia ser mais clara. Ele quis usar a ideia do que é a mediana. Ó, vamos ler. No conjunto de 500 dados numéricos, podemos afirmar que 50% dos valores estão abaixo da mediana. Para mim, esse abaixo não era a melhor palavra, né? Ele podia falar que 50% dos valores, se ordenados, vêm antes da mediana, né? E 50% vai vir depois. Por que eu falo isso? 500 dados, tá? Então, assim, essa questão foi dita como verdadeiro e eu tenho um controle. Apesar de eu vi que não sei se foi a UERJ ou a FGV fez e é uma prova de renome, eu não consigo concordar exatamente com os termos. Para mim, ficou dúbio. Porque eu vou dar um exemplo que isso falha, ó. 500 dados numéricos falou que 50% dos valores, ou seja, 250 desses 500 dados numéricos, 250 deles estão abaixo da mediana. Se for em valor numérico, nem sempre isso é verdade. Olha só, vou dar um contra-exemplo. Vamos começar, vou criar um conjunto de 500 valores aqui. Depois outro 5, 10. Digamos que assim vai, até que no valor 240 seria quando é par, eu pego 250 e 251. Até que o valor 250, digamos que é 100. O valor 251 é 100 de novo. E aí continua, né? Sei lá, 102, 103. Digamos que vai até o valor 200 aqui. Digamos que daqui até aqui, ó, eu tenho 250 dados. Eu pus 3 pontinhos. E daqui até aqui eu tenho os outros 250 dados. Tá? São 500, que nem falou, como é par, né? São 500 dados. Como que a mediana é definida? A mediana, você pega os dois valores centrais, tá certo? Que seriam esse aqui, ó, o 100 aqui de uma ponta, o 100 da outra, é o dado 250, 251, quando é par, e faz a média. É assim que é definida a mediana. Você faz a média, 100 mais 100 sobre 2. Eu escolhi de propósito dois dados iguais, tá? Porque se não fossem iguais, aí eu concordo com a afirmação. Mas aí não pôs quando os dados centrais não são iguais. E aí vai dar 100, sacou? 200 sobre 2, 100. Agora veja bem. Então a mediana é 100. Olha a afirmação dele. 50% dos valores estão abaixo da mediana. Você concorda que 250 valores aqui não estão abaixo da mediana? Porque 100 não está abaixo, ela é igual à mediana. Então, na verdade, eu tenho 200, supondo que aqui não seja 100, e poderia ser também 100, podia ter vários valores iguais a 100, mas nesse caso que eu dei aqui, eu já teria 249 valores abaixo, porque esse aqui está igual, e 249, não, 250, e 249 valores acima. Então não teria 50% abaixo, teria um pouco menos, 49 alguma coisa. E se eu tivesse aqui vários valores iguais a 100, que pegasse o centro, que colocasse um 100 aqui, mais um 100 aqui, um 100 aqui, mais um 100 aqui, teria menos ainda valores abaixo. Ele podia colocar antes na ordenação, porque normalmente a mediana se considera como se fosse um valor que vem aqui, ó, bem no meio, que divide os dados em duas metades. Então você pode falar que metade deles estariam antes, se eu tivesse ordenado em ordem crescente, aí eu poderia, porque a ideia da mediana é ser um valor central, então eu poderia dizer que 50%, 250 deles vêm antes da mediana, numa sequência ordenada crescente dos dados, 50% deles vêm antes da mediana, são colocados à esquerda da mediana, são posicionados antes da mediana, e 100, os outros 100, a 50% seria após. Ficaria mais correto. Mas quando ele fala que são abaixo, os valores estão abaixo da mediana, pode passar a ideia de que eles são menores em valor numérico e nem em posicionamento. Os valores estão abaixo, nem sempre abaixo, podia colocar antes.
porque aí não daria ideia de valor numérico. Abaixo, posso falar que 2 está abaixo do 3. É menor que 3 ou está abaixo do 3, para mim cabe na colocação. Ou tem algum link que fala assim, abaixo é sempre antes posicionamento. Né? Abaixo, é abaixo, né? Se você empilha, coloca abaixo. Bom, abaixo é de posição, né? De lugar. Mas normalmente você ordena na horizontal, que poderia complicar. Se você ordena na vertical, fosse uma pilha, e abaixo fosse a posição, eu poderia pensar que ele está abaixo. Mas para mim, aí fica também critério das pessoas de língua portuguesa, ou se tiver algum livro oficial, padrão da matemática, que fala que abaixo não pode ser entendido como menor que, né? Porque para mim abaixo pode estar a interpretação de posicionado antes, posicionado abaixo, ou o número está, ó, os valores estão abaixo de 5. Perceba, para mim faz sentido como menor que em valor numérico. Então para mim não ficou preciso, apesar de que a prova que o professor mostrou, um professor excelente, mostrou a prova, tá escrito bem exatamente assim. É copiado da prova. Eu não lembro agora a edição. Mas eu ainda não consigo concordar. Eu acho que dá ambiguidade. Então eu vou deixar aqui em aberto, tá? Vou colocar uma interrogação. O gabarito oficial é verdadeiro. O da prova que eu vi que de onde pegar essa questão é verdadeiro, é tido como verdadeira a afirmação. Porém, para mim, podia dar a interpretação de que não é sempre verdade isso. Porque se os dados centrais forem de mesmo valor, a mediana vai dar valor igual a eles. E eu posso ter muitos dados repetidos ali na região do centro, o que faz com que muito menos do que metade deles estejam abaixo, no sentido de menor que. Não chega a ser 50%, fica uma quantidade menor que 50% deles. Né? Podia ter aqui 240 só abaixo de 100. Então não é garantido que todos os valores vão ter um valor numérico abaixo da mediana, assim, metade. Vários podem ser iguais. Se fosse menor ou igual, né? 50% dos valores tem valor menor ou igual à mediana, aí eu concordo. Sem nenhuma ressalva, tá? Então vou deixar em aberto, tá? Para mim, cabia recurso aqui sim. Talvez com a análise de algum professor de língua portuguesa ou algum dicionário da matemática, alguma coisa que garanta, mas até onde eu sei, no dia a dia você pode falar, olha só, com os valores da temperatura aqui dessa cidade ao longo do mês, foram todos abaixo de 30 graus Celsius. É no sentido de menor que, e não de colocados antes, obrigatoriamente, né? Então, podia ser mais preciso isso aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, tá bom? Item D. Em determinada escola que oferece educação de jovens adultos, EJA, constatou-se que o número de mulheres representa 51% do total de alunos matriculados na EJA. Sabendo-se que a idade média das alunas é 40 anos e a dos homens 38 anos, podemos dizer que a idade média das matrículas é de 39,02 anos. Tá? Só para uma ressalva aqui no item C, professor, eu devia pedir recurso fazendo o quê? Anulação. Tá? Anular a questão. Porque uma questão não é nem para trocar para falso. Tá? Porque uma questão em que você não pode julgar, ao meu ver, se é falso ou verdadeiro, numa interpretação ela dá falso e para outra interpretação é verdadeira, e as duas parecem corretas, é porque ela ficou impossível de dar um julgamento preciso. Não faz sentido mudar para falso e a pessoa que interpretou vem antes, que não está errado, perder ponto. Nem a pessoa que interpretou abaixo com menor que em valor numérico perder ponto. Não tem um preferido, na minha opinião, não. Para mim, a questão tinha que ser realmente anulada e o item, e a questão, o item C eu estou falando, o item C tinha que ser anulada e ponto para todo mundo, tá? Ela ficou impossível de fazer, tem que ser como se não tivesse existido. Tá? Voltando para D. Ele aqui falou que no EJA, na Educação para Jovens, 51% total são mulheres, ou seja, se eu tivesse 100 inscritos no EJA, eu teria 51 mulheres e 49 homens. Tá? Professor, então eu posso fazer isso? Sempre eu coloco como se fosse 100? Não, sempre não. Se a questão afirmar que o total é outro valor,
aí você não pode. Aqui você poderia ficar mais claro, mas eu não gosto de usar isso, eu sei que deixa mais claro, mas faz o aluno querer usar sempre, porque fica muito mais claro, né? Mas nem sempre pode usar, aí ele começa a usar que são 100 de sei lá o quê, e a questão falou que é 120, aí ele erra e fica revoltado, né? Já vi isso acontecer. Então, acostume-se a entender que percentual é como se fosse, de novo, média ponderada, né? É como se a ponderação, né, quantas vezes aquilo repete, fosse o percentual. Você pode colocar em decimal, ou pode colocar em percentual mesmo, que seria como se fosse 100, que dá certo. Mas entenda que é percentual, seria o peso daquela medida, né? 51%, ou seja, 0,51 do total de pessoas. Para ser mais preciso possível e usar sempre a ideia da média, eu vou mostrar o jeito que seria o mais correto, ao meu ver. Eu não sei qual é o total de pessoas matriculadas na média, no EJA, nessa questão não fala. Só fala o percentual do total, né? E fala que a média é 40 anos. Quando ele fala que a média é 40 anos, é como se eu pegasse, somasse todas aquelas pessoas, as alunas, a idade, né? E dividisse pela quantidade de alunas. Ele falou que deu 40. Né? Seria o certo. E como são, e quantas pessoas são? E a média deu 40, é como significou na média dá 40, que nem velocidade média. Né? Se eu estou indo de Goiânia para Brasília e alguém fala que a velocidade média deu 100 km por hora, não quer dizer que eu fui sempre a 100. Eu posso ter ido a 105, depois a 90, a 80, a 110. Só que em algum momento, quer dizer, só que em algum momento não, só que se eu tivesse ido sempre a 100, eu teria alcançado o mesmo resultado, chegar no mesmo tempo em Brasília do que alguém que ficou oscilando, mas na média deu 100. Então, média é como se pegasse aquele valor e entregasse para todo mundo, é como se eu distribuísse igualmente para todo mundo. Então, eu posso supor que essas, digamos, são 100 pessoas, 51 mulheres teriam 40 anos, que vai dar o mesmo resultado que eu tivesse colocado 38, 42, 37, 43, 40, 40, 40, oscilando, mas se a média deu 40, a média das mulheres deu 40, né? Dos homens 38, isso. Eu posso assumir que todas elas têm 40, que a média dá na mesma do que ficar somando a idade de cada uma, percebe? Então é como se fosse, tudo se passa como se fosse 51, se fosse 100 pessoas, 51 mulheres, todas com 40 anos, não é a verdade, mas dá a mesma média, então serve para cálculo, do que eu ficar 38, 42, que a média dá 40 também, né? É como se dá na mesma que todo mundo tem 40 anos e todos os 49 homens tivessem 39, 38, né, que é a média deles, 38 anos, né? Em vez de somar 38, 38, 37, 39, 40, 38, que também vai daria a média 38, né, 36, também daria a média 38, eu posso supor que todos tinham 40, que vai dar a mesma média geral, que é o que ele quer. Então, essa questão era rápida. Você poderia pensar só o seguinte, ó, 51% do total de pessoas, que eu acho que é o mais correto escrever, porque você não sabe o total, são as mulheres. Então, essa quantidade aqui, digamos, são 100, daria 51. São 200, daria 102. Você somaria 40, 40, 40, 40, 40, então é vezes 40. E os outros 49%, que numericamente é o 0,49, são os homens. Do total, que são os homens, ó, vezes o total, que são os homens, tem 38 anos, né? Eu suponho que todos têm 38. Que eu falei, dá na mesma que colocar a idade de cada um somando, dependente. E aqui eu divido pela soma dos pesos, que é 0,51t, né? Isso aqui são as observações, 0,49t, que vai dar exatamente 1t. E isso vai dar a média. Observe que o t está em todos os termos, você pode cortar, né? Coloca evidência e corta, e ficaria 0,51 vezes 40, que você fizer a conta, vai dar, cadê minha colinha? 20,4, então a média dá 20,4 mais 0,49 vezes 38, que vai dar 18,62. Aqui embaixo ficou 1, porque eu cortei, né? Ficou 1 aqui. Então é só somar aqui que vai dar exatamente 39,02 anos.
Ah, professor, mas eu prefiro supor que são 100 pessoas. Tá, quando ele não afirma o total de pessoas explicitamente no texto, você pode supor uma quantidade que facilite a conta. Então, outro jeito de fazer é simplesmente colocar 51. São 51 pessoas, né? Supondo que são 100. Com 40 anos, seria o peso, mais 49 pessoas com 38 anos, e aí os pesos é 51 mais 49, que vai dar 100, né? Está contando que são 100 pessoas. E vai dar o mesmo resultado, né? Esse aqui de cima vai dar o quê? 2040 vezes 20,4. 49 vezes 38 ia dar 1862 sobre 100. E você vai encontrar aqui em cima 3.902, conta um pouco maior, né? Mas você não faz conta com vírgula. Sobre 100, que é só correr a vírgula duas casas para a esquerda, 39,02. Tá certo? Então, tanto faz. Você podia não colocar o T aqui, ó, que foi até como eu fiz primeiro, não precisa colocar esse T. Usa só o percentual, você pode simplesmente usar a frequência como o peso, 0,51 vezes 40, mais 0,49, que é o restante dos 9 vezes a observação, que é 38. E aí os pesos são 0,51, 0,49, que a soma dá 1, né? Divide por 1, não precisa nem colocar o dividido. E essa conta pode fazer, vai dar 39,02. De qualquer jeito, você pode colocar como se é uma média ponderada, ou pelo próprio percentual, vai dar certo, ou supõe que é 100 e coloca a quantidade de pessoas, ou coloca isso aqui que indica a quantidade de pessoas independente de qual é o total, se é 100, 200, 1000, tá bom? Fica a seu critério, os três jeitos estão certos. Você pondera pelo percentual em decimal, pondera pelo percentual sem ser em decimal, pelo valor em percentual mesmo, pontos percentuais, ou pondera pela quantidade de pessoas, de quanto sejam, né? Você coloca aqui a quantidade, que é o que você coloca no método de ponderar, a quantidade de observações, né? Então, se fossem 200 pessoas, seria 40 mais 40 mais 40 mais 40 vezes 102, né? Que é 51% de 200. De qualquer maneira, a média dá 39,02, que é o que ele afirma, portanto, o entender é verdadeiro. Então, ficamos com FF, V, entre aspas aqui, tem ressalvas, e V.